Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar com o tema Contratos Públicos, a obrigatoriedade da fatura eletrónica. E antes de irmos propriamente ao tema, gostaria de vos deixar aqui algumas notas mais relacionadas com questões técnicas de funcionamento deste webinar. Então, como sabem, estamos limitados às condições de acesso à internet e por isso esperamos que corra tudo bem. Mas, na eventualidade de haver algum problema na ligação à internet, vamos ter que retomar e remarcar, digamos assim, esta sessão, o que faríamos enviando naturalmente um novo link e um e-mail, a informação da nova data e hora. Mas isso não vai de certeza acontecer. Entretanto, também dizer-vos que se tiverem algum problema durante o webinar de ligação à sessão, por favor, façam refresh ou voltem a entrar com o link que vos foi fornecido. Entretanto, dizer também que não é incomum acontecer, se tiverem problemas com o som, validem, por favor, se está bem configurado e se está ligado. E depois, certamente, conseguirão ouvir perfeitamente e nas melhores condições esta sessão. Por último, dizer ainda outra questão importante. Estamos neste contexto de pandemia, por isso o digital também é a forma de mais facilmente conseguirmos chegar às centenas de pessoas que hoje estão aqui a assistir a este evento. Desde já, em nome da Primavera, muito obrigada por estarem desse lado e também muito obrigada por nos ajudarem, por um lado, a diminuir a pegada ecológica também que deixaríamos se este evento fosse um evento físico. Por isso, muito obrigada por se juntarem a nós no digital. E vamos então agora conhecer um pouquinho melhor o que é este tema. A sua empresa está preparada para responder à legislação da faturação eletrónica nos contratos públicos? É a questão. Se é um fornecedor de uma ou mais entidades públicas, será obrigado a enviar faturas eletrónicas no âmbito da execução de contratos públicos já a partir do dia 1 de janeiro de 2021. E não tarda, depressa chega. E para ajudar na organização, no cumprimento desta lei, a Primavera Software organizou esta sessão de esclarecimentos gratuita para poderem perceber com especialistas nestas áreas de que forma é que poderemos, por um lado, responder à obrigatoriedade legal e fiscal e, por outro lado, implementar as melhorias e a inovação que é necessária nas nossas empresas. E por isso hoje vamos ter connosco 3 especialistas. Temos connosco o Pedro Montes, Eugênio e Manuel Rocha. Chamava-os aqui a juntarem-se a esta equipa. Muito bem, e porque gostava de fazer aqui uma breve apresentação, temos então o Pedro Montes, que é o nosso responsável pelo Tax Technology Manager na Primavera, no fundo, responsável pela área fiscal. Bem-vindo, Pedro, obrigada. Olá, bom dia. Bom dia, muito obrigada por te juntares a nós. Eugênio Veiga, General Manager da IED, que é uma empresa de transações eletrónicas do Grupo Primavera. Obrigada, Eugênio. Olá, bom dia. Bom dia, obrigada. E temos ainda o IT Manager do Grupo Sintra, da Sintra Portugal, Manuel Rocha, que é o nosso testemunho, o nosso cliente, que hoje vai estar aqui connosco. Bem-vindo e obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. E então vamos passar mesmo à primeira intervenção. Pedia, por favor, ao Eugênio e ao Manuel que aguardassem um bocadinho. Eu vou ficar aqui com o Pedro Montes, e dar aqui só um pequeno mote. Vamos então ouvir o especialista da área fiscal da Primavera para falarmos sobre este tema. Pedro, o que nos diz a lei sobre este tema e quais os prazos que as empresas têm para se prepararem para ainda darem resposta a estas obrigatoriedades? Obrigada, até já. Obrigado, Lia, pela excelente introdução. Vamos então tentar perceber aqui qual é o enquadramento legal da faturação nos contratos públicos. A faturação nos contratos públicos tem um enquadramento jurídico-legal que vai além das fronteiras portuguesas, além deste retângulo à beira-mar plantado. A União Europeia tem pensado e estabelecido normas relativamente a esta matéria já há bastante tempo, mas indo em concreto ao enquadramento legal da faturação nos contratos públicos em Portugal, deriva de uma diretiva número 2014, de 16 de abril, em que estabelece as normas que os países da União Europeia se devem reger
para a faturação nos contratos públicos, no fundo, na contratação pública entre fornecedores e as entidades públicas. Para tal, foi transposto no Decreto-Lei número 111-B de 2017, 23 de agosto, transpõe esta diretiva, estas normas da diretiva são transpostas para o normativo português através de uma alteração a este decreto que estabelece o Código dos Contratos Públicos. Mais tarde houve necessidade de definição de prazos da aplicação da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos e o governo português publicou um decreto-lei 123 de 2018. Recentemente, a portaria 289 de 2019 vem ainda regulamentar, instrumentalizar alguns aspectos complementares à faturação eletrónica, de forma a que os formatos e as formas de comunicação sejam mais lineares e standardizados. Mas, percebendo aqui um bocadinho a diretiva é a criação da norma europeia sobre a faturação eletrónica, estabelece também o modelo de dados semânticos dos elementos essenciais de uma fatura eletrónica, no fundo estabelece o que é que todos nós sabemos que é uma fatura, mas transformar esses elementos da fatura eletrónica em dados semânticos para poderem ser tratados de forma eletrónica e estabelece desde logo, e esta parte também foi vertida para o Código dos Contratos Públicos, é que não se irá aplicar às faturas eletrónicas emitidas no âmbito de concurso público e a execução de contrato que são declarados secretos ou que devam ser acompanhados de medidas especiais de segurança. Ou seja, estabelece logo assim à partida de que este tipo de contratos, estes contratos que sejam declarados secretos ou acompanhados de medidas especiais, devam ser excluídos destas regras da faturação eletrónica. Isto logo ao nível da normativa, da diretiva 2014. Embora também esteja vertido, como eu disse atrás, neste decreto-lei do Código dos Contratos Públicos. No Código dos Contratos Públicos podemos conhecer, ver as regras de faturação eletrónica nos contratos com a administração pública, são definidas essas mesmas regras e define os prazos de aplicação da fatura eletrónica. Define logo os prazos gerais, vamos ver mais à frente que há uma diferença da aplicabilidade destes prazos, quer estejamos no âmbito ou no lado das entidades públicas ou então no lado dos fornecedores dessas mesmas entidades públicas. O Decreto-Lei 123 de 2018 vem redefinir, como eu disse, a aplicabilidade os prazos da aplicabilidade da fatura eletrónica nos contratos públicos. Foi necessário esta redefinição por questões também práticas e técnicas. No entanto, já em 2020 e face à pandemia que nos assola a todos mundialmente, mas em particular aqui os motivos portugueses, não é? Motivos nacionais, este Decreto-Lei 14A vem redefinir os prazos de aplicação da fatura eletrónica nos contratos públicos em consequência da Covid-19. Basicamente, vem reformular e adiar um pouco a entrada em vigor dos prazos, como eu disse, tendo em conta estes dois cenários. O lado das entidades públicas, que têm que fazer a aplicabilidade da faturação eletrónica mais cedo do que propriamente os fornecedores, mas nós vamos lá, temos aí um quadrozinho que conseguimos explicar esta matéria. Mas antes de lá irmos, é preciso esclarecer e que este ponto é sempre fundamental, esclarecer o que é uma fatura eletrónica.
E, em termos de conceito, a fatura eletrónica é um documento que é emitido, transmitido e recebido em formato eletrónico estruturado e que possibilita o seu processamento eletrónico e também automático. Em termos legais, o valor legal é idêntico ao formato em papel, porém, o seu tratamento decorre exclusivamente do formato eletrónico. Emissão, envio, recepção e arquivo das faturas decorre unicamente por via eletrónica, ok? Este é o conceito que nós temos, que normalmente faço um U invertido nos desenhos de demonstração de como é que isto há de funcionar, mas é a geração, o envio e a recepção da fatura eletrónica é todo feito por via eletrónica. E este era o primeiro conceito que gostaria que vocês tivessem nas vossas mentes, para os vossos trabalhos. Dizer que também é esclarecido que uma fatura em papel não é a mesma coisa que uma fatura eletrónica. E as diferenças vêm de: a fatura em papel apresenta um detalhe de informação como montantes, descrições e quantidades, apresenta também um formato visual, ou seja, que nós, seres humanos, mais facilmente reconhecemos. Para além do visual, também será impresso, e aqui o impresso, em termos técnicos também, consideramos o envio, o PDF, ok? Que pode ser lida de forma manual, ou seja, quando dizemos forma manual é o documento impresso ou o documento em formato PDF, visualmente nós conseguimos ler o que está lá, essa informação. Tem uma forma física, seja em papel ou em PDF, e permite que seja tratada de forma manual. A fatura eletrónica, por outro lado, para além de ter informação, detalhes, e já agora detalhes fiscais obrigatoriamente, decorrentes das obrigações fiscais e do código do IVA, também contém informação do fornecedor de forma estruturada num formato eletrónico. Isto é a verdadeira diferença da fatura e do conceito de fatura eletrónica. E, para além disso, pode ser automaticamente importada no sistema de informação do cliente, ou seja, a entidade que recebe esta fatura eletrónica não terá que a registar de uma qualquer forma manual ou por integração. Há aqui uma integração automática destes dados. Porquê? Porque a entidade que emite e a entidade que recebe utilizam, ou pelo menos reconhecem, os mesmos formatos, o que permite dar cumprimento às regras da fatura eletrónica. Dizer-vos que é necessário também perceber de que uma fatura em PDF ou em Word não é uma fatura eletrónica, nem muito menos uma fatura que nós recolhemos no nosso sistema, às vezes por imagem, por fotografia de telemóvel ou de outro aparelho em formato JPEG ou TIFF ou outros. Isto não é uma fatura eletrónica. Também não são faturas eletrónicas as faturas estruturadas em HTML numa página web ou num e-mail. Para quem já utiliza outro tipo de ferramentas como o OCR, a digitalização de faturas em papel, também não se trata de faturas eletrónicas, ok? E muito menos, este aqui já quase pré-histórico, que é o recebimento e o envio de faturas em papel enviadas como imagens via fax. Aqui claramente não entra no conceito de faturas eletrónicas e de faturação eletrónica. Conhecerem um pouco mais do detalhe da fatura eletrónica, quais são os elementos que fazem parte das faturas eletrónicas. Primeiro que tudo, os elementos identificadores do processo e da fatura, o período da faturação, informação sobre o vendedor, comprador e eventualmente o beneficiário dessa fatura, informações sobre o representante fiscal do vendedor, se for o caso ou se for aplicável. Temos ainda
referências a contrato, condições e ainda condições de entrega. Instruções de pagamento também fazem parte dos elementos da faturação eletrónica, informações sobre alguns ajustamentos ou encargos e ainda sobre as rúbricas de enquadramento destas faturas. E claro está, os totais da fatura e a discriminação do IVA são elementos essenciais e que fazem parte das faturas eletrónicas. Dizer-vos ainda, e eu falava, ou melhor, retomando o conceito de fatura eletrónica que eu normalmente coloco no invertido, e para que isto seja possível, criação, envio e recepção em formato eletrónico é preciso uma condição quase sine qua non, que é o formato estabelecido tem que ser reconhecido entre as duas partes. A ESPAP é a entidade que recentemente ficou responsável pela emissão dos requisitos técnicos e funcionais que suportam a implementação da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos, ou seja, será esta entidade que vai definir o formato, e já definiu o formato, mas se eventualmente vier a ser alterado no futuro, também será a ESPAP a definir esse formato. Temos então um formato UBL 2.1 da ESPAP, que passará para o formato CIUS PT, como vos disse, é necessário que as entidades reconheçam estes formatos, porque senão depois a fatura eletrónica não será reconhecida pelo sistema receptor. Prevê-se um período de coexistência de ambas as normas, ou seja, estas normas, o formato advém de normas previamente estabelecidas, de modo a garantir que a estabilidade dos processos já existentes e acomodar até eventuais migração por entidades que estejam a utilizar o UBL e que agora terão que passar a utilizar a CIUS. De referir que tecnicamente a IET, a empresa do Grupo Primavera responsável por estas transações, está preparada para produzir o documento eletrónico, a fatura eletrónica, em conformidade com os dois formatos, de forma que quer quem envia, quer quem recepciona, mais uma vez, estejam a falar, e perdoem-me a expressão, estejam a falar a mesma linguagem. A quem é que se aplica? Aplica-se à faturação emitida no âmbito dos contratos públicos, por um lado, a entidades do setor público, e aqui são todas as entidades públicas, centrais e locais, e aplica-se a todas as entidades do setor privado, desde que estas sejam fornecedoras das entidades da administração pública. Neste âmbito da faturação eletrónica, o que é que se pretende? Pretende-se que toda a faturação submetida, enviada para o setor público, tenha um tratamento eletrónico, e só desta forma, através da faturação eletrónica, só obrigando à faturação eletrónica, se consegue diminuir o encargo, o burden, como dizem os ingleses, do tratamento administrativo das faturas, o que nos parece também um processo correto e que a tecnologia permite estes avanços. Antes de passar a palavra, a parte, se calhar, que todos mais dão valor neste momento, que é a entrada em vigor desta norma. Como vos disse anteriormente, esta entrada em vigor tem sido alterado. O Decreto-Lei 14A de 2020, por força do Covid, veio reforçar, ou pelo menos definir, os novos prazos para a obrigatoriedade, para a entrada em vigor. Também vos disse que os prazos e a entrada em vigor são divididos de acordo se nós estamos do âmbito do setor público ou no âmbito dos fornecedores do setor público. No âmbito do setor público, estas entidades deveriam
se não estão todas, deveriam estar preparadas para a faturação eletrónica até 18/4/2020, ou seja, até abril de 2020 estas entidades já deviam estar preparadas para receber a faturação eletrónica emitidas pelos seus fornecedores. A grande novidade veio estabelecer, peço-me desculpa, veio estabelecer que no âmbito dos fornecedores do setor público, ou seja, o setor privado, só está obrigado a enviar e a submeter faturação eletrónica. Isto, posso já dizer que isto não é dificulta. Não quer dizer que já não possam estar a entregar faturas eletrónicas ao setor público, ok? Já pode existir faturação. Se estavam a prever uma questão já nesse cenário, não têm que esperar pelo final do ano, ok? No entanto, a obrigatoriedade ocorrerá para as grandes empresas a partir do dia 1/1/2021, a partir de janeiro. Resta-nos eventualmente dois meses para tratar desta situação. Para as pequenas e médias empresas, a partir de julho de 2021, também passarão a estar obrigadas. Mais uma vez, estas pequenas e médias empresas, uma vez que este é o processo eleito e definido e enquadrado legalmente, podem-no fazer desde já, mas as pequenas e médias empresas fornecedoras do setor público estarão obrigadas apenas a partir de 1/7/2021, sendo que as microempresas e outras entidades públicas de fornecedoras também estarão obrigadas a partir de 1 de janeiro de 2022. Estes são os prazos atuais. As normas de enquadramento também aquelas que definimos atrás e, em jeito de conclusão, a faturação no âmbito dos contratos públicos já deve e pode estar a ocorrer para quem se rege apenas pelos prazos legais. Tem aqui à sua disposição que são diferentes de prazos legais do setor público e prazos legais para os fornecedores deste mesmo setor público. Da minha parte, só tenho a dizer um grande obrigado e que estarei disponível para esclarecimento de qualquer dúvida que entendam por necessário no final da sessão. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pela tua brilhante apresentação. Estou certa que ficaram bem esclarecidos relativamente à obrigatoriedade e também aos prazos de aplicação, digamos assim, desta nova legislação. Ainda assim, como dizes, vamos ter um momento de perguntas e respostas e nessa altura podemos então esclarecer alguma questão que ainda seja necessária. Muito obrigada, Pedro, Muito e até já. Obrigado. E vamos agora então continuar, desta vez com o responsável da empresa IET, a empresa do grupo Primavera, especialista nesta área. Vamos a isso, Eugênio? Olá, Lia, bom dia novamente. É um gosto participar novamente num webinar com esta temática. Vou então começar por apresentar a IET, embora já o tenhas feito sumariamente. A empresa é um spin-off do Grupo Primavera, nascida em 2009 e especializou-se aqui na área do intercâmbio eletrónico de dados e a faturação eletrónica, e estes 11 anos permitem-nos ter já aqui uma vasta experiência em diversos setores de atividade, sejam eles no setor público ou no setor privado. Pronto, em termos de soluções que a Primavera, suportada tecnologicamente na plataforma da IET, disponibiliza, nós temos aqui soluções para ambas as realidades. O Pedro Montes referiu que esta obrigatoriedade se aplica quer aos fornecedores, quer aos próprios organismos públicos, e a Primavera disponibiliza soluções direcionadas para cada uma das realidades. O slide que agora aqui temos esquematiza aquilo que é a solução e-Transactions e que estará direcionada para os fornecedores. Portanto, é uma solução compatível com diversos RPs, o Primavera em particular, e que pode contemplar diversas realidades. Portanto, não responde apenas a esta questão
da obrigatoriedade de emissão de faturas por via eletrónica no âmbito do Código da Contratação Pública, mas permite que essa mesma solução também possa ser usada para outras realidades, por exemplo, o envio de faturas em empresas de serviços a clientes, a pessoas singulares, ou também em empresas do setor privado, por exemplo, o retalho, onde esta realidade do EDI, da faturação eletrónica, já existe implementada há diversos anos. No que toca ao setor público, a particularidade é que a solução contempla o formato que o Pedro Montes há pouco referiu, usado neste âmbito, que é o CIUS-PT. Pronto, embora a obrigatoriedade do lado dos organismos públicos tenha sido fechada em termos de data no passado dia 18 de abril, sabemos que ainda há alguns organismos públicos que não estão preparados e, portanto, também gostaríamos de deixar aqui, gostaríamos de referir que temos soluções para esta matéria, em particular para os clientes Primavera. Temos a solução EDOC Exchange, que suporta uma panóplia diversa de realidades e que podem também elas contemplar não apenas a componente de recepção, que é aquela que em termos de obrigação do CCP existe, mas também pode contemplar a vertente de envio, seja aos cidadãos ou munícipes, ou também a empresas do setor privado ou do setor público, porque existem organismos públicos que também eles são fornecedores de outros organismos públicos e que, portanto, também estão abrangidos por esta obrigatoriedade. Passando para o slide seguinte, eu gostaria de referir que no âmbito desta campanha, numa perspectiva de incentivar a adesão dos fornecedores do setor público à implementação desta realidade de uma forma célere, temos em vigor uma campanha de desconto. Esta campanha de desconto aplica-se única e exclusivamente à solução e-Transactions, portanto, à primeira das duas que referi há pouco, e que tem, em termos de enquadramento, descontos nas taxas de ligação a organismos públicos e a oferta do tráfego de documentos a esses mesmos organismos até ao final do ano. Embora a obrigatoriedade, em termos de datas, vá para uma primeira franja de fornecedores nas empresas consideradas grandes empresas, a partir do próximo dia 1 de janeiro. Não quer dizer que as outras empresas não o possam implementar desde já, porque quanto mais cedo o fizerem, mais cedo também estão preparadas para cumprir com a obrigatoriedade. E pronto, a minha apresentação termina aqui. Estarei disponível para a sessão de perguntas e respostas que está prevista existir no final. Lia, devolvo-te a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Eugénio. Já conhecemos certamente muito melhor as soluções que temos para dar resposta a esta obrigatoriedade e ainda também as condições especiais que podem aproveitar até o final do mês de novembro ou de dezembro. Relembro também, como o Eugénio disse, que no momento de perguntas e respostas poderão também aproveitar para esclarecer algumas questões. E agora vamos conhecer na primeira pessoa e na voz de Manuel Rocha, IT Manager de Sintra Portugal, do Grupo Sintra. Olá, muito bem-vindo, Manuel. Bom dia, Lia. Bem-vindo. Obrigada por se juntar a nós aqui para testemunhar na primeira voz, como dizia, a resposta que o vosso grupo encontrou nas soluções de faturação eletrónica da Primavera para fornecer entidades públicas e enviar faturas eletrónicas no âmbito da execução de contratos públicos. Vamos então ouvir o seu precioso testemunho. Até já. Muito obrigado, Lia. Antes de mais, agradecer o vosso amável convite para participar neste webinar e partilhar um pouco a nossa experiência ao longo deste processo de transição para a faturação eletrónica. Antes de mais fazer aqui uma apresentação, uma breve apresentação do Grupo Sintra. A Sintra é uma empresa multinacional de origem espanhola, pertencente ao Grupo Ferrovial e tem como principal foco a gestão de infraestruturas rodoviárias. Desenvolve a sua atividade em vários países europeus, no continente americano e também na Austrália.
Em Portugal, o Grupo Sintra tem a seu cargo a gestão das concessões do Algarve, Via do Infante, do Norte Litoral, A28 e A27, e a SECUT dos Açores, na Ilha de São Miguel. Faz também parte do Grupo Sintra a operadora de cobrança de portagens Via Livre, que se ocupa da cobrança de portagens nas concessões da Via do Infante e do Norte Litoral. Em Portugal, o Grupo Sintra tem a seu cargo a gestão de ativos num valor superior a 1.000 milhões de euros. Agora, descrevendo um bocadinho o processo daquilo que foi a transição para a faturação eletrónica, as concessionárias do Algarve e do Norte Litoral, apesar de ter como seu cliente ou concedente é o Estado português, tem como principal cliente as infraestruturas de Portugal. Portanto, no final de 2019, iniciamos o processo de busca de um parceiro que nos guiasse no processo de transição para a faturação eletrónica. A escolha, naturalmente, recaiu na IET, era a escolha natural, uma vez que todo o nosso grupo, as empresas do grupo em Portugal, usam software do grupo Primavera. O processo, em março de 2020, foi iniciado o processo de testes com as infraestruturas de Portugal, e esse grupo de testes consistiu no envio e recepção de documentos standard, documentos fiscais, como simples faturas e notas de crédito. Nesta altura seguiu-se a confirmação por parte das infraestruturas de Portugal de que os testes tinham sido concluídos com sucesso e, portanto, iniciamos então o processo de envio de documentos por via eletrónica. Em retrospectiva, podemos neste momento dizer que deveria ter existido um grupo de testes bastante mais exaustivos de forma a abordar todas as casuísticas existentes nos nossos processos de faturação. Para dar aqui um bocadinho de contexto, o processo de faturação nas concessionárias, em particular nas concessionárias da Via do Infante e do Norte Litoral, os processos de faturação consistem em ciclos de mais ou menos 2 meses, durante os quais as concessionárias vão recebendo faseadamente, a título de adiantamento, pagamentos por parte das infraestruturas de Portugal. No final de cada ciclo, as concessionárias têm que emitir uma fatura final com o valor previsto no contrato de concessão para a prestação destes serviços, descontando os valores que foram, entretanto, pagos a título de adiantamento. Portanto, no fundo, o nosso processo clássico de faturação contempla uma linha a débito e depois várias linhas a crédito com o valor das várias faturas de adiantamento que foram sendo emitidas durante esse ciclo de faturação. Quais foram os desafios neste processo? O modelo de faturação eletrónica, que é homologado pela ESPAP, para contratos públicos, não prevê a existência de múltiplas linhas de adiantamento. Este modelo prevê, sim, o preenchimento de um campo único com um valor de adiantamento que normalmente seria utilizado para valores pré-pagos por parte dos clientes. Este valor é descontado, então, no total da fatura. Portanto, verificamos aqui, neste momento, que não seria possível transpor
integralmente todo o procedimento de faturação que tínhamos em vigor para um formato eletrónico. Era, portanto, necessário encontrar uma solução que satisfizesse os requisitos legais e fiscais, quer das concessionárias, quer da empresa nossa cliente, das Infraestruturas de Portugal. Para encontrar esta solução, portanto, iniciamos uma série de sessões de trabalho conjuntas entre as Infraestruturas de Portugal, a IET e as empresas do Grupo Sintra. Foram também feitos alguns pedidos de parecer junto da ESPAP, de forma a clarificar todas estas condicionantes e requisitos do modelo que está homologado. A solução que encontramos passou por fazer uma transformação ao documento emitido pelas concessionárias dentro da plataforma da IET, em que são agregadas todas as linhas dos adiantamentos, é agregado esse valor no campo de valor pré-pago, que é, entretanto, deduzido do valor total da fatura. Isto possibilita, então, cumprir o requisito do modelo homologado pela ESPAP e o documento poder ser integrado pelo sistema da nossa cliente, as Infraestruturas de Portugal. De referir também que todo este processo foi levado a cabo dentro de uma conjuntura pandémica, num cenário de confinamento. Mas mesmo assim conseguimos chegar a uma solução. Para encerrar, eu gostava de partilhar um pouco as nossas conclusões sobre aquilo que aprendemos neste processo e que os meus interlocutores anteriores também já foram frisando um bocado. As empresas devem iniciar os seus processos de transição com tempo. Com tempo, porque vai ser necessário que ocorram transformações aos vossos processos internos de faturação. Não devemos partir do princípio, de forma alguma, que os processos clássicos podem ser integralmente transpostos para uma realidade eletrónica. Por outro lado, o modelo que está homologado pela ESPAP está em evolução, o que nós consideramos ser bastante positivo. É um modelo que não reflete ainda a totalidade das necessidades que os operadores económicos têm, mas estando ainda aberto e em evolução, com algum tempo vai conseguir chegar realmente às necessidades que todos nós temos. E pronto, encerro assim a minha participação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Manuel, por ter partilhado aqui em viva voz o testemunho daquilo que foram os desafios e também a forma de encontrar as soluções junto, acredito, dos melhores parceiros para dar resposta a estas necessidades específicas da vossa organização. Até já, muito obrigado, Manuel. E nós vamos aqui continuar. Com o momento de avaliação. Tem aí do vosso lado direito, podem encontrar o inquérito de avaliação. Pedíamos, por favor, se poderiam preenchê-lo no sentido de nos darem também a perceber o vosso nível de satisfação com esta sessão, mas também porque é para nós importante perceber se pretendem ter ou ser contactados para mais informações no âmbito da sessão aqui hoje apresentada. Este inquérito vai ficar disponível até ao final da sessão, embora façamos aqui então uma pequena pausa para que possam ir preenchendo e deixando também aqui o vosso interesse, a manifestação de interesse e nível de satisfação com a sessão dos nossos 3 oradores hoje aqui convidados. Depois vai seguir-se a sessão de perguntas e respostas. Vamos só dar aqui um compassinho de espera, só uns segundinhos, o inquérito é muito rápido.
pronto, penso que já teremos dado aqui o tempo para que possam responder ao inquérito. Como disse, também vai estar disponível até ao final desta sessão. E agora chamava aqui a juntarem-se a mim, o Pedro, o Eugénio e o Manuel, para encetarmos, digamos assim, o momento de perguntas e respostas. Relembro a assistência que têm do vosso lado direito a oportunidade de deixar no chat as vossas questões, que serão respondidas. Naturalmente não vamos ter tempo para responder a todas as questões, temos muitos participantes, obrigada por estarem desse lado, temos muitos participantes, não tendo possibilidade de responder a tudo. De qualquer forma, aqui o compromisso de fazermos chegar por e-mail a resposta às várias questões. E tenho, entretanto, aqui já uma para começar. Vejo aqui, Eugénio, que se dirige a ti e a pessoa pergunta, tendo em conta a vossa experiência de mercado, a vossa larga experiência de mercado, e estando um prazo tão curto de entrada em vigor da obrigação do envio de faturas eletrónicas, ainda vamos a tempos de implementar uma solução de faturação eletrónica? Eugénio, podemos esclarecer? Sim, ainda vamos, mas o tempo urge, não é? Já não temos muito tempo disponível, temos aqui um hiato de cerca de 2 meses, tendo em conta também que vamos entrar numa altura do ano, embora o estado pandémico possa alterar alguma coisa neste momento, mas tipicamente as empresas no mês de dezembro gostam pouco de fazer intervenções no sentido de procederem a alterações nos seus sistemas de faturação. E a fatura eletrónica impacta nos sistemas de facturação, portanto é necessário andar da perna, perdoando a expressão, para que rapidamente se consiga ter o processo a andar. Se nos contactarem todos no dia 31, à espera que no dia 1 tenham o sistema a funcionar, a resposta será obviamente diferente. Portanto, deixo aqui uma nota de sensibilização que quem tiver a obrigação para o dia 1 de janeiro terá de o fazer com a maior brevidade possível. Muito bem. Obrigada, Eugénio. Pedro, temos aqui uma questão para ti que me diz, a fatura eletrónica e a fatura em papel podem coexistir? E a senhora ainda pergunta também, a partir do momento em que começo a emitir faturas eletrónicas, ainda vou a tempo de... posso continuar a emitir faturas em papel? Ou seja, depois de começar com umas, ainda podem continuar com as outras, isso podem coexistir? A primeira resposta, eu acho que é antes de mais, acho que é uma excelente questão e uma dúvida que salta logo à primeira leitura destes conceitos. Mas a resposta é sim, ok? Nós podemos estabelecer que emitimos faturas eletrónicas para determinados processos e faturação dita normal. Eu, no meu ponto de vista, só entendo faturas emitidas em programas certificados de faturação, ok? Que depois emitem em papel ou em PDF, que depois vão ser impressas. Mas a realidade é que os dois cenários podem correr ao mesmo tempo. Eu acho que respondi às duas questões. Muito bem. E já temos aqui muitas questões. Temos aqui uma questão de Ana Moreira, que nos diz, se as empresas não tiverem qualquer ligação a entidades públicas, mas quiserem trabalhar com o envio de faturas eletrónicas, têm de garantir estas obrigações legais? Pedro, penso que será para ti. Será para mim e para o Eugénio. A faturação eletrónica é um conceito muito mais largo do que só aplicável à faturação no âmbito dos contratos públicos, que é o cerne aqui da questão deste webinar. Por isso, respondendo ou tentando responder à questão colocada, há um determinado número de requisitos, e o Eugénio, se calhar, vai-me poder ajudar ainda melhor nesta questão, que não são os mesmos, ou concretamente os mesmos da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos, mas também é necessário cumprir requisitos especiais para fazer a faturação eletrónica entre privados, por exemplo, entre do business entre duas entidades privadas, mas é possível emitir faturação eletrónica. Não sei se queres completar alguma coisa, já não? Sim, complementaria com o enquadramento. Portanto, além de noutras realidades que não o cumprimento do CCP, neste caso em concreto temos aqui um formato
que é, no fundo, regulado pela SPAP, que é o CIUS-PT. Nas outras realidades já não existe nenhuma obrigação, existem assim algumas condições para que possa ser substituída a emissão da fatura tradicional em papel pela fatura eletrónica, seja em formatos estruturados, seja com formatos não estruturados. Tipicamente estamos a falar de uma fatura em PDF em que é posta uma assinatura digital avançada neste momento, porque a partir de 1 de janeiro já estaremos a falar de selos qualificados. E também há aqui uma particularidade que é importante. No âmbito da relação entre privados, uma empresa não pode, por sua livre e espontânea vontade, terminar com a emissão das faturas em papel. É necessário existir uma aceitação do destinatário para substituir a fatura em papel pela fatura eletrónica, ok? Que normalmente, ou aquilo que a lei diz, é que tem de existir um contrato estabelecido para esse efeito. Muito bem. E vamos continuar. Pedro Sousa pergunta-nos: a emissão de faturas eletrónicas em formato UBL implica sempre ter a ET ou a Primavera? Isto é, conseguem gerar faturas neste formato? Eugénio? Sim, posso responder. Eu não sei se percebi bem a questão, mas presumo que... O formato UBL implica... O formato UBL, neste momento, está descontextualizado, porque o que existe em termos de obrigação, embora ele possa ser usado, o UBL 2.1, neste momento já temos uma extensão desse formato imposta pela SPAP, que é o CIUS-PT. Portanto, no Primavera o que existe é um módulo que faz a comunicação eletrónica dos documentos, que tem a possibilidade de comunicar com diversos interlocutores, entre eles os organismos públicos, e que permite que essa comunicação seja feita no formato requisitado pelo destinatário. Portanto, se estivermos a falar de uma empresa de retalho, terá um formato; se estivermos a falar de um organismo público, será o CIUS-PT, que é suportado pela solução e-Transactions, no caso dos fornecedores no RP Primavera. Muito bem. Temos aqui Miguel Cardoso, que nos pergunta ainda se existe alguma obrigatoriedade legal para as entidades públicas submeterem faturas em formato de dados para entidades privadas. Não, em sentido contrário, não há uma norma, pelo menos que seja conhecida, nesse sentido. Mas também, e agora, se a entidade pública, agora extravasando aqui um bocadinho o que diz a letra da lei, e como estamos a falar de formatos e comunicação de faturas eletrónicas, nada me espantaria se uma entidade pública pretendesse fazer dessa forma e passasse a comunicar também ela faturas eletrónicas com outras entidades, com outras empresas. Estou-me a lembrar, sei lá, de uma Câmara Municipal que quisesse emitir as suas faturas das taxas e de todos os seus emolumentos diretamente às empresas, aquelas que são avensas quase, diretamente às empresas em formato eletrónico. Nada me espantaria, e penso que, se calhar, Eugénio, isto é uma questão de acordo entre as duas entidades. Legalmente, não há uma imposição que obriga a entidade pública a comunicar dessa forma, ok? Podemos continuar. Temos aqui Carlos Ramos com uma preocupação muito interessante, tem a ver com a integração. Na qualidade de fornecedor de hospitais do SNS, se optar pelo sistema ET, consigo contactar eletronicamente todos os hospitais, independentemente do sistema que eles tenham implementado? Sim, portanto, isto não é uma realidade única e exclusiva dos hospitais. Portanto, existem neste momento diversos players a operar no mercado, que têm diversos clientes, e, portanto, os sistemas terão de falar entre si. Neste momento, a IET tem acordos de interoperabilidade com todos os players que estão presentes no mercado, e, portanto, esta garantia existe. Muito bem. Temos aqui uma pergunta de Telmo Brito que nos diz: o ESPAP define o formato para os organismos públicos e entendo ser uniforme. Como funciona para o setor privado? Existirá um formato uniformizado? Não, de acordo com o que eu há pouco já referi, não existe nada que regule o formato que tem de ser trocado no âmbito do intercâmbio eletrónico de dados no setor privado. Aliás, eu diria que das realidades que conheço, pegando aqui um bocadinho outra vez na questão do retalho, que foi, digamos, o pioneiro
na implementação deste tipo de soluções. Eu não conheço no setor da grande distribuição em Portugal formatos iguais, portanto, comunicar com a Jerónimo Martins é distinto de comunicar com a Sonai Distribuição, com a Macro ou com a Auchan. Perdoem-me não referir aqui as marcas todas, mas foram aquelas que me ocorreram assim de imediato. Mas não existe aqui nenhum standard imposto para esta troca de documentos. Assim como quem está daquele lado e nos deixa questões também vem de áreas e setores muito distintos. Temos agora o Marco Silva que nos diz: trabalho num grupo hoteleiro com 4 unidades. Usamos várias aplicações de faturação, inclusive a software Primavera. Muito bem. Poderá integrar todos os sistemas de faturação atuais com o IET? Sim, pode. Apesar de hoje o âmbito aqui ser o universo Primavera, a IET é uma empresa do grupo, mas não trabalha única e exclusivamente com a RP Primavera. Portanto, nós integramos com outras realidades, nomeadamente os tradicionais concorrentes da Primavera, e que, portanto, no seu contexto em particular, será possível certamente uniformizar a utilização de uma única plataforma, independentemente do sistema de faturação que use. Muito bem. E temos aqui também uma pergunta muito interessante, Teresa Cavaca, que nos diz: uma multinacional com sede na Holanda que fatura para organismos públicos em Portugal tem de se reger pelas regras de decreto-lei portuguesas ou as da Holanda? Se calhar vai ser tu, Pedro. Essa é se calhar a pergunta $1 million, mas o que eu poderia responder aí, e muito recentemente houve alterações, eu não sei se haverá no âmbito desta contratação pública, mas o que é certo é que no âmbito da certificação de software e nas obrigações de emissão de faturas certificadas, digamos assim, já um bocadinho fora ou complementarmente ao contexto da faturação eletrónica, foi estabelecido que também essas entidades teriam que cumprir com os requisitos da certificação, ou seja, tinham que, das duas uma, ou certificar o seu software junto da autoridade tributária, ou então emitir as faturas a partir de um software já certificado em Portugal. E nós, em termos de Primavera, temos experiência nos dois cenários. Aqui na contratação, no âmbito da contratação pública e da faturação eletrónica para os contratos públicos, o que eu sugeria aí era a colocação de uma questão diretamente, se calhar, à SPAP, que eventualmente poderia esclarecer em concreto. A minha sensibilidade é de que, se não serão obrigadas nesta primeira fase, muito curto prazo serão obrigadas a utilizar o mesmo sistema. Porquê? Porque o que está por trás do âmbito da faturação eletrónica nos contratos públicos é a redução dos custos administrativos com o tratamento de informação e de faturas e documentação em papel, digamos assim. E logo, se deixarmos essa ponta de fora, não se está a reduzir na sua plenitude. Por isso, se eventualmente, a minha opinião, já uma opinião pessoal, se eventualmente não for já nesta fase obrigatório, numa segunda fase, penso que terão que cumprir com estas regras de faturação eletrónica em Portugal. Muito bem. Temos aqui mais uma questão que vem de um outro setor, também um bocadinho distinto, que vai também diversificando aqui a oportunidade de esclarecer os mais 300 participantes nesta sessão ainda connosco, neste momento. Desde já, muito obrigada. E a Anabela Pereira, ela diz-nos: a Animar é uma associação privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional e utilidade pública, gera projetos financiados por fundos públicos. É ainda a entidade adjudicante à luz do número 2 do artigo 2º do CCP, faz a apresentação de reembolsos de despesas efetuadas e pagas, assim está obrigada a emitir faturas eletrónicas nos organismos públicos que gerem os fundos, pergunta. Além disso, emite cotas aos seus associados. Neste sentido, está obrigada a emitir fatura eletrónica? Uma pergunta bastante longa, com duas questões. Está obrigada a emitir fatura eletrónica Nas relações...
Mas eu percebi. Apanhado. Eu penso que nas relações com outros organismos públicos terá que emitir as suas faturas por via eletrónica. No fundo, ela passará, é fornecedora de entidades públicas. Das cotas com os seus, eventualmente, sócios privados. Nas cotas aqui poderá optar por um dos sistemas, sendo que o normal nesse caso é por uma faturação não eletrónica, mas faturação certificada, emitida em software certificado. Muito bem. Telma Silva diz ainda, como será as faturas em situações em que as entidades públicas realizam o pagamento total no final da prestação de serviços? Talvez, Eugénio? Perdoa-me, mas não... No fundo, o que a Telma Silva diz é, só mencionaram casos de adiantamentos. Como é que será as faturas em situações em que as entidades públicas realizam o pagamento total apenas no final da prestação de serviço? Pronto, eu creio que a participante ou o participante, não sei quem colocou... Telma Silva. Estará de alguma forma a equiparar a sua atividade à que o Manuel Rocha partilhou connosco. Portanto, o Manuel Rocha o que partilhou foi, no fundo, as dificuldades que eles acabaram, ou as dificuldades que tiveram no processo de implementação, dada a sua particularidade. No que toca à realidade da participante, aquilo que me parece é que estaremos na prática mais comum e, portanto, aqui não há qualquer tipo de impedimento para que a fatura possa ser emitida por via eletrónica. A fatura é emitida como em papel, só que vai ser gerada, comunicada e entregue por via eletrónica e todo o restante procedimento deverá manter-se como se fosse uma fatura em papel. Portanto, o tratamento deverá manter-se semelhante. Não vejo... Desculpe, Manel, força. Não, eu só dar aqui um outro exemplo. Portanto, dentro do Grupo Sintra temos também, por exemplo, a operadora de cobrança de portagens, que é a Via Livre. E a Via Livre já tem implementada a faturação eletrónica e não teve quaisquer destes percalços que tivemos com as concessionárias, porque é um processo de faturação muito mais clássico. Portanto, no fornecimento do serviço é emitida uma fatura, nada mais. E esse processo está em curso e está em funcionamento e ali não há quaisquer dúvidas, é um processo muito limpo. Eu também concordo, não vejo alterações ao processo, é uma questão de começar a emitir em faturação eletrónica, mas não há qualquer impedimento. Muito bem. Eu penso que ainda temos aqui espaço para mais uma ou duas respostas, já vão decorridos aqui cerca de 17 minutos de esclarecimentos. Temos Marta Moreira que nos diz, a empresa onde trabalha é fornecedora de entidades públicas hospitais. Como sabemos se os hospitais estão preparados para receber as faturas de forma eletrónica? Pergunta-nos a Marta. Bom, essa é uma pergunta que se coloca a qualquer outra realidade, não apenas à questão dos hospitais. Bom, supostamente todos os organismos públicos que tenham enquadramento no Código da Contratação Pública deveriam estar preparados para fazer a recepção por via eletrónica das faturas dos seus fornecedores. Embora nesta fase ainda estejamos num período em que o envio será de forma voluntária por parte dos fornecedores, como acabou por acontecer com o Grupo Sintra, embora aqui houvesse um entendimento entre as duas partes, formalmente o Grupo Sintra não era obrigado ainda a fazer o envio das faturas eletrónicas, mas até pelas razões que já citei hoje várias vezes, decidiu antecipar essa implementação e estar neste momento já preparado para o que pode vir no dia 1 de janeiro. Portanto, há aqui uma dificuldade exatamente de perceber se o organismo já está ou não preparado. Supostamente deveria estar preparado. Alguns organismos... Eugénio, por lei já deviam estar desde abril, não é? Certo, mas sabemos que há muitos organismos públicos que ainda não estão e, curiosamente, ainda no mês de setembro, no final do mês de setembro, apareceu-nos uma situação que o próprio organismo público nem sabia sequer do que é que se estava a falar. Surpreendentemente, isto ainda aconteceu. E, portanto,
o que é que a prática está a ditar? Há alguns organismos públicos que já estão a pedir aos seus fornecedores para começarem a fazer o envio dessas faturas. Nesse momento, nós temos conhecimento de que o organismo estará preparado. Agora, no dia 1 de janeiro, poderá acontecer o inverso, não é? O fornecedor dizer, eu quero cumprir com aquilo que a lei me exige e quero-lhe enviar a fatura por via eletrónica, como é que eu posso fazer? Mas tem de haver aqui uma comunicação entre as duas partes para se perceber qual é o estado da arte relativamente à implementação. Okay. Muito bem. Então vamos mesmo para a última questão. Eu sei que há aqui muitas questões por responder, mas relembro, depois serão respondidas e enviadas as respostas por e-mail. Portanto, ninguém vai ficar sem esclarecimento devido. Também relembro que ainda está útil e ativo o inquérito de avaliação, onde podem também deixar alguma questão e onde podem pedir para serem contactados posteriormente pela Primavera, pela IET, para também terem mais detalhe de alguma informação que possa ter ainda falhado. Então, a última pergunta, a Ana Moreira diz-nos, falando no envio de faturas com assinaturas qualificadas, o PDF deverá ser assinado dessa forma e será aceito como fatura eletrónica? Pedro Montes, falaste nisto, é mesmo para ti esta questão? É para mim e para o Eugénio, porque a faturação eletrónica tem sempre questões técnicas endereçadas, não é? Inclusive a questão da assinatura qualificada e o selo qualificado. O Eugénio também abordou isso. Até 31/12 deste ano, uma fatura eletrónica fiscal, ou seja, fora do contexto e das regras da faturação eletrónica nos contratos públicos, uma vez que nos contratos públicos essa faturação eletrónica tem, para além das regras fiscais, mais informação e tem outros formatos e tem que cumprir com as regras específicas, a faturação eletrónica, e o exemplo que deu, será mais ou menos como nos estava a descrever. Terá que ser assinada por uma assinatura qualificada para ser considerada fatura eletrónica. No entanto, o sistema, e o Eugénio se calhar já ia pegar nessa ponta, é que não basta só para ser considerado faturação eletrónica em Portugal entre privados, por exemplo, não bastará apenas que o PDF esteja assinado de forma qualificada ou com uma assinatura qualificada. É preciso que o envio seja feito de forma automática, não está aqui a questão, é preciso uma condição prévia em que os dois estejam de acordo, ou seja, quem emite e cria a fatura e o receptor também estejam de acordo, e depois que o sistema emissor tenha um conjunto de requisitos, de regras que consiga, de uma certa forma, validar de que a fatura chegou ao outro lado, de que foi lida e outros itens. Por isso, é um bocadinho mais do que só a assinatura qualificada num PDF, ok? Não sei se queres adicionar mais alguma coisa, se disse alguma barbaridade. Não, o que tu acabaste de escrever é aquilo que está escrito na lei, da necessidade da existência de um mecanismo de auditoria fiável, portanto não é apenas a assinatura do documento que tem de ser garantida, há uma série de outros requisitos que, no caso da solução da IET e da Primavera, estão garantidos e que, inclusivamente, a transição para a nova realidade a 1 de janeiro dos selos qualificados também estarão garantidos. Ora, muito bem, vamos então terminar, digamos assim, este evento que foi muito dinâmico, muito ativo. Tivemos efetivamente muitas pessoas a deixarem-nos aqui as suas perguntas e respostas. Como dissemos, não conseguimos responder a todas, é bom sinal, na verdade, mas infelizmente não respondemos, mas vamos fazê-lo. Em nome da Primavera, Pedro, muito obrigada pelo parecer sempre técnico, profissional, especialista na questão da legislação connosco neste dia. Eugénio, naturalmente não teríamos aqui, digamos, o total, o todo, se não tivéssemos as soluções e os especialistas nesta área que nos pudessem encontrar a resposta às necessidades de obedecermos estas questões legais e fiscais. Por isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Ao Eugénio também. E, naturalmente, para que isto ficasse mesmo completo,
faltava e não faltou, tivemos o testemunho do nosso cliente Infraestruturas Rodoviárias Sintra, Grupo Sintra, Sintra Portugal, na voz de Manuel Rocha. Muito obrigada por ter testemunhado também aqui os desafios e a forma de encontrar soluções, que às vezes pode parecer difícil, mas com os parceiros certos chegamos lá, certamente. Por isso, agradeço. Muito obrigada. Temos um inquérito de avaliação que ainda está aí para responderem, porque a vossa opinião é mesmo muito importante. E por último, obrigada a todos e dizer que esta sessão vai ser gravada e posteriormente também divulgada, partilhada com todos aqueles que não puderam assistir integralmente ou mesmo não conseguiram hoje estar connosco, apesar da maioria ter cá estado. Por isso, em nome da Primavera, mais uma vez, obrigada, senhores oradores. Obrigada a quem esteve aí em casa a seguir-nos. Um bom dia. Obrigado. Obrigado, bom dia.